Suzy, foi maravilhoso ali no Congo, não é? E nós vimos como que aqui no Brasil nós temos tanta coisa para poder compartilhar, para ajudar. Vimos ali aquele número tão grande de crianças. Não me lembro a média de crianças por família lá? 8 Mais de crianças. 8 filhos. 8 crianças. E algo que me impressionou muito foi a disciplina das crianças. Aqui no Brasil, a gente tem sofrido um pouco com a questão de disciplina, principalmente na escola, mas lá, fala um pouquinho, Suzy, sobre isso. O que você viu ali das crianças em geral? Assim, nós vimos os professores com aquelas varinhas, né? Sim. Prontos a disciplinar. Então, realmente, a disciplina ela é muito rígida, no sentido de que, até mesmo para se controlar um número muito grande de crianças, os professores são bem bravos. Agora, é uma pena que eu percebi, assim, é alguma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, a desestruturação das famílias. Sim. Então, você disse 8 filhos, mas assim, 3 são desse pai, outros dessa mãe, outros... Então, assim, as crianças também, elas não têm essa ideia de família, mãe, pai e filhos, né? Era uma mistura muito grande, infelizmente, um país onde ainda existe um índice de abuso muito grande, né? Então, eu não posso dizer que são crianças, assim, estruturadas, né? Vindas de uma família que fornece esse cuidado, essa estrutura. E é um país que precisa de mais de ajuda. O índice de agressividade no coração das crianças é muito intenso. A necessidade delas de poder. É tão interessante que se você pergunta a uma criança do Congo o que ela quer ser quando crescer, muitas vão responder a mesma coisa. Você se lembra? Quero ser o presidente da República. Eles querem ser o presidente. É uma resposta que a gente quase não escuta aqui no Brasil e que reflete exatamente essa busca deles pelo poder e por aquela situação onde eles não vão passar fome ou passar alguma dificuldade, que é a visão do líder, né? Do chefe. O Kaiser costuma dizer que é uma ideia tribal. Na tribo você tem o chefe, que é o cara, né? Ele é o único que tem o poder de tudo. Ele só dá ordem, as pessoas obedecem. E as crianças nascem com essa ideia. Se eu quero ser alguém muito importante, eu tenho que ser aquele que não precisa de trabalhar, que dá a ordem e os outros obedecem. E é uma pena, né? Porque eles acabam não tendo essa ideia de serem servos. Isso. É algo muito importante que nós vemos hoje, que as crianças precisam receber, e dentro do Ministério Gideões, nós temos os 10 mandamentos do Gideão Mirim. Então, um primeiro mandamento do Gideão Mirim, ele precisa ser um bom filho. Ou seja, ele precisa ser obediente, ajudar em casa, cuidar das suas coisas com carinho, manter o seu quarto em ordem. Então, são orientações que temos para os Gideões Mirins. E isso é importante, não é, Suzy? Principalmente quando vemos as famílias sem estrutura. É muito importante isso. Eu queria que você falasse um pouquinho também, Suzy, sobre a importância dos Gideões Mirins como um exército, principalmente quando não se pode contar com a família para ajudar. Ele ter o seu horário de oração, ele enxergar o outro para fazer o desafio missionário. A ideia dos Gideões Mirins, eu creio que ela veio do coração de Deus. Então, o Gideão Mirim é um exército de crianças intercessoras. Essas crianças, elas vão ter realmente um ritmo assim, de disciplina. Nós copiamos algumas ideias dos escoteiros, né? Para estarmos começando esse exército mesmo. Então, eles têm o lema, a maneira de se cumprimentar e eles têm as suas responsabilidades. Então, o Gideão Mirim, ele é disciplinado dentro dessa questão, por exemplo, da devocional. E como é importante, como nós vemos, como a criança cresce quando ela começa a fazer a sua devocional em casa. É tão diferente daquele momento em que ela recebe a instrução, né, dos pais ou do conselheiro, para aquele momento onde ela tem aquela responsabilidade de buscar o Senhor e ela vai procurar ouvir a voz do Senhor. E as crianças realmente experimentam um crescimento muito grande. É o que nós vimos
aqui no Brasil e lá no Congo também. Lá no Congo, uma característica das crianças de lá, que assim nos deixou muito feliz, é a intensidade da oração. Sim. Né? A gente pode, você deve ter percebido como que eles oram e choram. E para parar de orar, o pastor tinha de bater palmas, porque senão não para. 1 hora, 2 horas, 3 horas orando e com toda a intensidade. Isso é muito lindo e é um potencial, não é, Suzy, que deve ser usado. E creio que as crianças são iguais. Exatamente. Ensinar os filhos a orar. A igreja precisa compreender isto. É muito lindo quando, por exemplo, se vai a uma igreja, estivemos ali no Chile, estivemos com a Helena em Vila Alemana, Vide Alemana, e então houve um momento profético, um momento em que a igreja iria orar pelo seu país. Então trouxeram a bandeira do Chile e a Helena pediu que as crianças viessem. E as crianças vieram, tocaram na bandeira e começaram a orar com tanta intensidade. E depois a Helena pediu que os líderes, que os adultos todos se ajoelhassem e as crianças iam orar. Então foi muito lindo ver como que o Espírito Santo foi derramado ali e impactou a igreja, porque eles nunca tinham visto isto, crianças orando pelos adultos. E esse mover das crianças tem crescido no mundo hoje, não é, Suzy? É o que a Bíblia diz, né? O Senhor ia tirar da boca dos pequeninos força. E é o que nós temos visto. A criança, ela gosta de fazer parte também desse mover de Deus. Quando ela é chamada, ela também ouve o chamado de Deus e ela abre o coraçãozinho dela, ela se dispõe para fazer diferença. E isso é o que nós temos visto. Agora, Suzy, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a necessidade nas nações. Ali no Congo, por exemplo, nós vimos as crianças e sabemos que muitas delas comeram apenas 1, 2 mangas durante o dia todo. A fome, a roupinha deles. Nós vimos assim uma pobreza muito grande e estamos orando e orientando aos pastores, aos líderes, sobre como orar para que realmente o país possa experimentar prosperidade, possa experimentar a bênção, porque realmente a pobreza é muito forte. O que nós poderíamos fazer, Suzy? O desafio para as crianças, para a igreja brasileira, para ajudar as nações. E esse bloco vai ter que demorar muito, porque são muitas necessidades. Principalmente das crianças. Eu me lembro que lá no Congo, por exemplo, não existem, na cidade que nós estávamos, não é uma cidade do interior, é uma cidade grande, não havia uma livraria evangélica. A 4ª cidade do país. A 4ª maior cidade do país, onde nós tivemos essa conferência. Não haviam livrarias evangélicas. As crianças nunca viram uma Bíblia visualizada. Enquanto eu estava dando lições bíblicas, eu tinha vontade que elas tivessem acesso a uma folha para colorir, né, de uma história bíblica. Então, eu tinha no meu computador alguns desenhos e eu procurei algum lugar onde eu pudesse imprimir essas folhas para que as crianças tivessem como colorir. Eu tinha 500 crianças numa reunião. E quando eu achei o único lugar que tinha uma internet café, para cada 2 folhas era $1, ou seja, muito $250 só para uma folha de papel para essas crianças colorirem. Elas ficaram sem colorir. Então, elas nunca tiveram esse tipo de material. Nós levamos, né, as camisetas dos Gideões Mirins e nós conseguimos, com doação, por doação aqui, 200 camisetas. Olha, a fila das crianças que fizeram assim, que brigaram para ter camiseta. Então, nós escolhemos dar para as crianças que não faltaram nenhuma das 5 reuniões. Então, foi um grande congresso, durante 5 dias estivemos ali com as crianças. E você precisa de ver a dor no olhinho das crianças que faltaram 1 ou 2 reuniões e não puderam fazer parte do grupo. Então, nós tivemos 200 crianças uniformizadas e 400 sem uniforme, com aquele olhinho assim de expectativa. Aquela camiseta para eles era tipo a camiseta mais bonita, né? Um prêmio, um trunfo. Era.
e assim a alegria das crianças de fazerem parte de um exército que estaria conectado ao Brasil. Nós lá éramos as únicas estrangeiras, né? No final da viagem nós encontramos uma missionária americana que estava lá também, mas não tivemos o privilégio de encontrar com nenhum estrangeiro, né? Em outra cidade até encontramos pessoas que estavam chegando, né, no aeroporto, normalmente envolvidas com mineração. O país é muito rico, o solo do país é muito rico, então as pessoas querem ir lá para explorar o país, mas nunca para ajudar. Como é importante a gente enxergar a necessidade do outro e se disponibilizar para ser um instrumento de Deus. Inclusive, eu quero que depois você me dê a oportunidade de falar sobre as escolas, né? Sim. Essa grande oportunidade que Deus tem nos dado. Sim, inclusive nós vimos um grande número de órfãos. No próximo bloco vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre esta necessidade, porque estamos vendo a bênção de Deus sobre a nossa pátria, sobre o Brasil. E aquilo que Deus está nos dando, Ele tem uma direção, Ele tem algo para abençoar as outras nações.